oportunidade e parabenizo pela inclusão desse tema, né, da AIDS nesse bojo que são os direitos humanos, né. Cada uma dessas palavras aqui do título dessa jornada poderia ensejar um debate imenso, né? A gente podia ficar dias e dias aqui discutindo o que são direitos humanos, o que é inclusão, o que é diversidade. Ainda mais agora sob a ótica dos tempos atuais, em que esses temas acabam sendo diluídos, né? Acabam sendo questionados muitas vezes, né? E chama a atenção que o quanto que o tema da AIDS ele tem ele perpassa por todos esses conceitos, né? A AIDS ela está diretamente ligada a direitos humanos, à inclusão e à diversidade também, né? Antes de vir para cá, estava pensando que, apesar de já fazem 30 anos que a AIDS surgiu no cenário, mais de 30 anos, e o tema parece que ele está sempre atual, né? Sempre a gente acaba discutindo novos enfoques, né? Encontrando novas perspectivas, vendo novos desafios. E eu, agora de manhã, eu consultei o oráculo do nosso tempo moderno, que é o Google. Se a gente colocar AIDS no Google, aparece 356 milhões de referências, assim, sabe? E se colocar AIDS e comunicação, aparece perto de 90 milhões, né? Se colocar AIDS e campanha, aparece perto disso, né? Se a gente fosse um número muito grande, mas se a gente fizer uma comparação com outras doenças que têm uma mortalidade grande nesse século, como o câncer, por exemplo, né? Aparece muito menos. Se botar câncer no Google, aparece quase 400 milhões de referências. E apesar de não ser um número assim que tem uma fidelidade científica, né, o Google ele é meio que uma indicação dos debates que são feitos em torno disso, né? Se a gente colocar AIDS e prevenção, aparece um número imenso. Se colocar AIDS e cuidado, aparece menor. Se colocar AIDS e preconceito, menor ainda. AIDS e estigma, menor ainda. Então, a indicação que esse buscador faz também é uma indicação do quanto que o tema, apesar de ser muito debatido, muito questionado, ele ainda possui um viés de percepção, sabe? Que, de certa forma, é um viés que reflete todo o pensamento que a sociedade tem a respeito desse tema, a respeito dessas questões. Uma das possibilidades de discussão desse tema, ele está muito ligado ao que a comunicação tem passado, eu acho, nos últimos tempos, que é a ideia de que quanto mais específico, quanto mais voltada para nichos, quanto mais direcionada a comunicação for, o efeito é melhor a que se ter, né? Tanto voltada para público específico, quanto voltada para uma linguagem adaptada de forma específica, né? Ou as duas coisas, né? E nesse contexto, assim, uma experiência bem sucedida aqui no Brasil, que já foi apresentada em diversos outros países, é a criação da Agência de Notícias da AIDS, já há 14 anos? Já há 16 anos aqui foi criada no Brasil a ideia da Agência de Notícias da AIDS, né? Acompanho desde o começo, desde a implantação. E a Agência de Notícias ela tem esses dois viés assim, que me parecem muito evidentes, né? A ideia de levar o tema de AIDS para quem não está frequentemente convivendo com essa discussão, e a ideia mais desafiadora que eu acho que é de adaptar a linguagem que se fala, linguagem científica, a linguagem do ativismo, para o público em geral, né? De modo que possa ser adaptada. Então, o tema ele passaria a ser presente e as discussões teriam maior alcance. E o nossa primeira expositora aqui hoje é a Thalita, que vai contar um pouco, né, como surgiu, como funciona, quais são os desafios que a Agência de Notícias da AIDS tem aqui em São Paulo, aqui no Brasil. Então, eu vou passar para a Thalita para a apresentação dela, para a gente dar prosseguimento no decorrer. Obrigado, Thalita. Bom dia a todos e todas. Eu também quero agradecer o convite de estar aqui representando a jornalista Roseli Tardelli, que é a nossa diretora lá na Agência de Notícias da AIDS, e dizer que estou muito feliz de estar aqui na FMU, que foi o lugar onde eu me formei, onde eu estudei e também pude trabalhar um pouco o tema HIV/AIDS aqui na universidade. Vou pedir para colocar a apresentação. Eu vou apresentar um pouco sobre o que é a Agência de Notícias da AIDS. Como nós sabemos, agora não, já tem algum tempo
que tem sido comum a especialização de temas na mídia, né? Então, se a gente for olhar um pouco para os grandes jornais, na Editoria Saúde, nós temos alguns especialistas lá que trabalham todos os dias. Na Agência de Notícias da AIDS, nós nos especializamos nesse tema HIV/AIDS, mas também falamos todos os dias sobre direitos humanos, sobre diversidade, sobre doenças correlatas ao HIV/AIDS. E eu vou apresentar um pouquinho do nosso trabalho. Então, vou falar um pouco sobre o papel do jornalista na prevenção do HIV. Então, como foi a construção da Agência de Notícias da AIDS e como é que nós criamos uma possibilidade de comunicar melhor esse tema que antes era tão restrito às pessoas que vivem com HIV/AIDS e também aos médicos, né, que geralmente cientistas que detêm a informação. Então, o que nós fizemos para trazer o tema AIDS para o jornalismo? Todos os dias temos uma pauta sobre AIDS e manter esse tema, porque a Roseli fala uma coisa muito legal, né? O HIV ele não tira férias. Todos os dias alguém está se infectando, todos os dias alguém pode se relacionar sem preservativo, pode ter uma relação sexual desprotegida. Então, todos os dias nós também temos que ter notícias importantes para que alcance esse público e para disseminar mais e empoderar as pessoas. Passa o próximo. Então, a primeira notícia publicada no Brasil sobre AIDS foi em 1981, ainda na primeira década, quando ninguém sabia nada sobre essa doença, e o Jornal do Brasil trouxe: câncer raro ataca homossexuais. Então, nessa época, nós falávamos que AIDS, nós jornalistas, né, falávamos que AIDS era uma doença de homossexuais. A segunda notícia foi em maio de 82, também do Jornal do Brasil, que falava: doença nova atinge homossexuais nos Estados Unidos. Ah, se eu sou gay e eu estou aqui no Brasil, então não vai me atingir, porque está atingindo só lá nos Estados Unidos. Próximo. Então, nós da imprensa, nós jornalistas, nós profissionais de comunicação, ajudamos a construir alguns conceitos equivocados quando o assunto é HIV/AIDS. Então, falamos sobre AIDS, usamos o termo câncer gay, grupo de risco, comportamento de risco. Se lá nos primeiros anos a imprensa tivesse falado que todos somos vulneráveis a um vírus, que não tínhamos muitas informações, mas que todos poderiam se infectar naquela época já, talvez teríamos outros ganhos hoje na luta contra a AIDS. Bom, isso daqui é uma entrevista da família do Cazuza para a revista Veja. Ele foi capa em 89 e a matéria está ótima, é uma matéria super humana, traz fala de amigos, falando sobre a luta dele contra a AIDS. O problema e a polêmica dessa reportagem, que foi um desserviço na luta contra a AIDS, foi a capa dizendo que o Cazuza era uma vítima da AIDS que agonizava em praça pública. Ele não estava agonizando. Ele era uma pessoa de classe média alta, tinha muitos recursos para ir atrás dos medicamentos da época que tinham. Então, assim, ele não estava agonizando. Mas a revista Veja queria vender muita capa, queria vender muito, e acabou vendendo mesmo, trazendo de forma errada uma retratação de uma pessoa, de um ícone da nossa música, aí, retratando ele dessa forma. E não é desse jeito que a gente trata o tema HIV/AIDS na mídia. Próximo. Mas também nós temos alguns exemplos positivos com relação à imprensa e capas de revista. Então, ali, essa revista Época aqui fala dos 25 anos da AIDS. Agora nós estamos quase com 40 anos de AIDS, já estamos entrando na 4ª década. E está falando ali sobre a história da Valéria Polizzi, que se infectou com HIV há 16 anos, com o primeiro namorado, mas traz um olhar mais humano sobre como ela aprendeu a lidar com HIV/AIDS na adolescência e depois na vida adulta. Tá muito, muito legal essa reportagem.
Essas outras reportagens aqui, a primeira, essa daqui do geral é do estado de São Paulo, que conta a história de uma garota, Sheila Cortopazzi. Eles estão denunciando ali um colégio que não aceitou ela porque ela era soropositiva. Isso era nos anos 90 ainda. Então, eles denunciaram esse colégio, falando um pouco sobre o preconceito que as pessoas vivendo com HIV/AIDS e a exclusão também dessas pessoas. Nessa outra reportagem, eles estão falando aqui do Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS, que é a primeira ONG AIDS do Brasil, então, a primeira organização não governamental que decidiu trabalhar especificamente esse assunto. E aí eles estão contando que essa ONG entrou na justiça contra o sangue contaminado. Na época, era muito comum que pessoas se infectassem depois de uma transfusão de sangue, porque o nosso banco de sangue não tinha... o sangue ainda não era visto como é hoje. E ali embaixo fala da história da Roseli Tardelli, que é a pessoa que criou a agência de notícias da AIDS. A Roseli decidiu trabalhar com HIV/AIDS porque ela tinha um irmão, o único irmão, o Sérgio. Ele se infectou com HIV ainda na década de 90 e morreu com 30 quilos, sem enxergar, sem andar, por falta de medicamento. Ele morreu no ano de 94. Então, a partir disso, dessa luta, no momento que o irmão estava doente, a família e eles protagonizaram uma briga pública contra um convênio médico para que o convênio atendesse o irmão. Os convênios não queriam atender as pessoas com HIV/AIDS ainda nos anos 90. Então, eles conseguiram na justiça o direito do irmão ser atendido pelo convênio médico na época. A partir disso, ela decidiu que não seria mais legal ser só jornalista, que ela deveria trabalhar o tema com mais frequência na mídia, trazer a humanização do tema HIV/AIDS para a mídia. Então, decidiu criar o nosso site, que é uma agência específica só sobre esse assunto. O diferencial da agência AIDS, ela foi criada em 2003. Trazer pautas, e nós também reproduzimos outras reportagens que são publicadas ao longo do tempo e trabalhar com uma abordagem mais criativa, cidadã e solidária. Nós oferecemos as nossas reportagens para jornalistas com informações sobre a doença, nós falamos sobre pesquisas nacionais e internacionais, nós falamos sobre os novos medicamentos, trazemos depoimentos. Toda semana na Agência de Notícias da AIDS tem um depoimento de alguém que vive com HIV/AIDS. No ano passado, nós fizemos uma série, que o nome da série era Minha História com AIDS. Então, conversamos com pessoas que vivem com HIV/AIDS e também com pessoas que se dedicaram a essa luta. Foi muito legal essa série, porque conseguimos encontrar pessoas no Brasil inteiro que tinham alguma história bacana, assim, uma história solidária, uma história de superação, para falar sobre esse assunto. E é uma forma de humanizar a pauta hoje. Nós também temos um banco de dados com especialistas e também enviamos pautas para jornalistas do Brasil inteiro e também fora dele. Nossas fontes são as ONGs, os ativistas, né? Órgãos governamentais, centros de pesquisas, médicos, laboratórios, especialistas. Reproduzimos também reportagens de alguns jornais que temos parceria. Outro diferencial da Agência AIDS é que nós trabalhamos com independência editorial. A Roseli sempre fala que a agência foi criada, mas ela não é refém de um governo, ela não é refém de um laboratório, a agência é refém de uma causa. Então, o assunto lá é a causa HIV/AIDS mesmo. E também trabalhamos um pouco com indicação de fonte para entrevistas. Agora, na época de carnaval, e também no 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, o telefone da agência não para de tocar. Sempre os nossos colegas jornalistas ligando atrás de informações ou de personagens sobre o tema HIV/AIDS. O problema, assim, a nossa maior dificuldade é que, às vezes, um colega de um tal jornal liga lá parecendo uma receita de bolo, né?
eu quero falar com uma pessoa que vive com HIV/AIDS que se infectou no ano passado, que tinha um parceiro, que... Quem se infectou recentemente, geralmente ainda não consegue falar abertamente sobre o tema, porque ainda está processando aquela informação, porque é uma nova condição sorológica. Geralmente é muito difícil encontrar personagens com perfil que o jornalista quer naquela receita de bolo. O que aconteceu com o nosso trabalho? Na Agência de Notícias da AIDS, como organizamos ali aquela informação sobre a pandemia no Brasil, então começamos a ser referência, né? Publicamos uma matéria aqui na Agência AIDS falando sobre preservativo, um artigo de luxo em Goiás, no Maranhão e no Ceará. No dia seguinte, a Folha de São Paulo publicou a mesma notícia, nos citando como fonte, dizendo: escassez de camisinha afeta ONGs e rede pública. Então, começamos a ser referência. Isso daqui é um case de jornalismo bem legal, que é... Recebemos na Agência de Notícias da AIDS um colunista do jornal New York Times, que é um dos maiores jornais do mundo. E ele estava andando o mundo para fazer uma série especial sobre AIDS e igreja. Então, ele chegou até a agência, indicamos algumas fontes para ele aqui no Brasil para conversar sobre esse assunto. E lá, quando ele voltou para os Estados Unidos, ele fez um artigo, citou a agência AIDS do New York Times, que é muita coisa, e também citou as fontes que indicamos para ele. Foi muito legal. Isso daqui é uma outra... um outro exemplo de como a agência se tornou referência na luta contra a AIDS aqui no Brasil. É um canal entre o tema e a imprensa. Publicamos, em 2015, uma ativista LGBT, ela saiu na parada do orgulho LGBT, ela queria fazer uma crítica à Igreja Católica, então ela saiu numa cruz. E aí, no dia seguinte, ela nos escreveu um artigo falando um pouco sobre essa ação dela, por que ela fez isso. Ela estava sendo super criticada na época pela igreja. Aí, o UOL também reproduziu o mesmo artigo que nós publicamos lá. O UOL é muito parceiro da agência AIDS. No próximo. Isso daqui é uma reportagem sobre uma jovem que nasceu com HIV. Ela engravidou aos 17 anos. E quando ela foi ter o neném, num hospital público da rede municipal de São Paulo, lá em Campo Limpo. E aí ela sofreu todas as violências obstétricas que a gente conhece, a ponto da médica dizer para a equipe da enfermagem não encostar nela porque ela era uma pessoa com HIV. E assim, foi horrível o parto dela, teve algumas condutas erradas também a criança que nasceu, e nós denunciamos lá na agência AIDS. No outro dia, o UOL publicou a matéria e também foi página no Estado de São Paulo, no jornal impresso, porque foi uma pauta assim, que foi um burburinho só, porque a menina ficou tão traumatizada que ela tinha dificuldade de cuidar da criança. Próximo. Em 2009... a agência já estava bem organizada aqui no Brasil, então a Roseli decidiu ampliar esse trabalho e criou uma agência como a Agência de Notícias da AIDS aqui em Moçambique. Então, foi lançada a Agência de Notícias de Resposta ao SIDA. O Lucas era o jornalista que estava lá, ele trabalhava aqui na agência AIDS e depois foi para Moçambique. E aí, em parceria com as ONGs, criamos esse site lá para trabalhar também a informação. Em Moçambique, para vocês terem uma ideia, são 500 novas infecções por dia. Assim, é um número muito alto de casos de HIV naquele país, né? Realidade da África. Próximo. Isso daqui, mais um. Essa é a página lá de notícias. E também começamos a virar referência lá. Quando a gente publicava uma notícia, os jornais, eles esperavam a nossa notícia ser publicada para eles fechar o jornal, porque geralmente eles reproduziam alguma coisa no jornal impresso.
Foi muito legal esse trabalho que fizemos em Moçambique. E a agência lá funcionava em parceria com o NICE, que é o programa da ONU da luta contra a AIDS, Unicef e uma ONG local que era o MISA. Próximo. Nós já fizemos várias coberturas internacionais. A última, que aconteceu ano passado, foi em Amsterdã. E foi muito bom estar em Amsterdã, porque só nessa conferência nós conseguimos produzir, estávamos em 3, eu, a Roseli e uma outra repórter que trabalha com a gente, que é a Jéssica Prego, estávamos em 3 lá e conseguimos produzir 46 reportagens, além dos vídeos, além de atualização nas redes sociais. Foi muito legal, porque nessa conferência, a Conferência de AIDS é um espaço onde reúne pessoas do mundo inteiro que trabalham na luta contra a AIDS, sociedade civil, os governos, cientistas, universidade. Então, a última conferência estavam presentes mais ou menos 17 mil pessoas. E é uma programação imensa, tudo muito grande, mas que nesse último ano ficou bem legal a cobertura, porque conseguimos trazer muitas informações sobre avanços científicos. Inclusive, o Brasil esteve muito bem representado lá. Eles apresentaram um estudo de uma nova droga que as pessoas que vivem com HIV/AIDS estavam fazendo uso, um medicamento super potente e que estava dando super certo. Foi muito legal estar nesse espaço. Também já participando de eventos internacionais nos Estados Unidos, no Peru, na Argentina. E sempre que nós vamos para esses eventos internacionais, nós fazemos parceria com outros veículos de comunicação, inclusive veículos de TV. Na conferência de Melbourne, na Austrália, por exemplo, nós enviamos alguns boletins para a Globo News. Nessa última conferência, nós publicamos também muito conteúdo em parceria com o UOL, já mandamos conteúdo para o Estadão, para a Rádio Eldorado, para o Sistema Globo. E quando nós voltamos dessa conferência, nós também vamos às redações participar de alguns programas, comentar como é que foi a cobertura. É bem legal isso. Próximo. Além de notícias, a Agência de Notícias da AIDS também trabalha com alguns eventos. Claro que tudo muito correlato ao HIV/AIDS. Aquela menina que eu falei para vocês, a Valéria Polizzi, que hoje já é uma mulher, né? Ela escreveu um livro sobre a história dela, da luta contra a AIDS, que o livro chama Depois daquela Viagem. Então, o Dibi Carneiro, que é um jornalista, eu não sei se ele trabalha mais no Estadão, mas ele era um jornalista do Caderno Cultura, lá do Estadão, ele adaptou o texto, o livro, fez uma adaptação para o teatro, e aí a Roseli a agência produziu o espetáculo, e conseguimos levar esse espetáculo com a história da Valéria Polizzi para mais de 10 mil pessoas, e a maioria eram os adolescentes da periferia. Então, fizemos esse espetáculo em parceria com o SESC, com o SENAC. Foi bem legal. E todo mundo que assistiu esse espetáculo foi gratuitamente. Hoje ele não está mais em cartaz, mas está para voltar. No próximo. Todos os anos, aqui em São Paulo, nós temos a Parada do Orgulho LGBT, que acontece lá na Avenida Paulista. É a maior parada do orgulho do mundo. E a Agência de Notícias da AIDS, o escritório da agência fica lá no Conjunto Nacional. A Roseli tem uma relação muito boa lá no Conjunto, então nós conseguimos usar o mezanino do Conjunto Nacional para fazer um camarote solidário e convidar pessoas, então gestores, jornalistas, pessoas que vivem com HIV/AIDS, estudantes, para esse camarote. Aí o que a gente faz? Nós criamos um espaço ali de comunicação, então as pessoas se encontram, conversam, articulam, e cada pessoa que vai no camarote, ela leva um número X de alimentos, que é como se fosse o ingresso, né, a entrada. E no final, nós pegamos esses alimentos e doamos para as ONGs que trabalham na luta contra a AIDS. No ano passado, nós arrecadamos 3,5 toneladas de comida e distribuímos para 8 ONGs. Foi bem legal.
Esse camarote, ele antecede a Agência AIDS. A agência faz 16 anos esse ano e o camarote 17. Bem legal. Nós também já fizemos 3 documentários, lançamos um em dezembro. Os 2 primeiros, nós falamos sobre como é que as ONGs do mundo inteiro trabalham a questão AIDS, né? Então, nós trazemos aspectos culturais, é bem legal. Então, AIDS, as respostas das ONGs do mundo. Nós lançamos esse documentário aqui, foi em 2015. E o último documentário que nós fizemos, e aí sim é mais voltado para a área da comunicação, são com youtubers que têm canais que só falam sobre HIV/AIDS. Então, conversamos... Vou deixar para falar um pouco mais desse documentário, um pouco mais falar que tem foto. Em 2013, a Roseli lançou o livro Valor da Vida, 10 anos da Agência AIDS, foi quando completamos 10 anos, que conta um pouco da história, da criação, por que existe essa agência, como é que surgiu. E aí esse livro ele foi lançado lá na Livraria Cultura, do Conjunto Nacional. Foi muito legal, o ex-governador, né, Geraldo Alckmin, ele foi... foi um lançamento atípico, 7 horas de lançamento de livro, assim, era muita gente. Mas foi bem legal. Você foi, Leandro? Foi bem legal. Próximo. Nós já apresentamos o nosso trabalho, levamos esse livro, O Valor da Vida, 10 anos, da Agência AIDS, para a Flip. Foi a primeira vez que uma autora brasileira levou um livro com esse tema para a Festa Literária de Paraty. Foi muito legal. E aí levamos o Esquadrão de Drags, que são drags que trabalham a prevenção do HIV/AIDS no Brasil. E fizemos um barulho lá em Paraty. Então, nós saímos distribuindo camisinha, o livro, e as drags atrás, assim, todo mundo tirando foto, foi bem legal. E todo o nosso trabalho que fizemos lá, isso foi em 2015, a imprensa também deu. Saiu na Folha, saiu na coluna da Mônica Bergamo, na coluna da Sônia Raci, no Estadão. Próximo. Em 2015, esse também é um recente projeto que a agência lançou. A Roseli, essa casa que vocês estão vendo aqui, é a casa onde ela cresceu com a família dela. Então, ela entendeu que não fazia mais sentido aquela casa não ser um espaço comunitário, porque ela criou a agência pensando na luta do irmão, né? A luta que o irmão teve contra a AIDS. E aí criou é uma ONG, é um espaço, um centro de acolhimento para pessoas vivendo com HIV/AIDS. Lá, as pessoas elas podem participar gratuitamente. E o que é ofertado lá é uma academia para pessoas que vivem com HIV/AIDS. E mais recente também, eles estão ofertando terapias holísticas, como reiki, e atendimento com psicólogo, crâniopuntura. Tem muitas... No ano passado, a casa atendeu mais de 100 pessoas. Todas as pessoas que passam por lá são pessoas vivendo com HIV/AIDS. E foi muito legal porque as pessoas elas chegam lá para fazer atividade física e ficam porque é um espaço de acolhimento, é um espaço de troca, é um momento que você tem de trocar a sua informação, de falar sobre a dificuldade que você tem para tomar um medicamento, por exemplo. Então, esse é um braço mais social da Agência de Notícias da AIDS. O Lá em Casa é, sim, uma ONG, mas a Agência de Notícias da AIDS ela é .com.br, ela é uma empresa, tá? Próximo. Lançamos também um segundo livro, isso daqui foi em parceria com a jornalista Fernanda Teixeira, da Arte Plural, e com apoio também de uma lei de incentivo aqui de São Paulo, que é o PROAC, o livro sobre o Esquadrão das Drags, que são aquelas drags que eu disse que elas trabalham fazendo prevenção. Então, elas têm uma articulação bem legal. Às vezes, elas têm algumas ações ali no Largo do Arouche, em todos os locais, falando um pouco, trazendo a arte para falar sobre prevenção. É bem legal. Se chama Esquadrão das Drags, Arte, Reverência e Prevenção em toda parte. Também foi um lançamento lá na Livraria Cultura. No próximo. O ano passado, a Roseli decidiu estudar um pouco mais, foi apresentar o nosso trabalho na Universidade de Colômbia, lá nos Estados Unidos. E aqui eu trouxe a foto para vocês verem, né?
como é que a informação realmente não tem fronteira. O que eu estou fazendo aqui com vocês hoje, ela fez lá. Foi contar por que ela decidiu criar uma agência de notícias, qual é a importância de você trabalhar com especificidade o tema HIV/AIDS e também trazer tudo isso numa linguagem simples, né? Porque, às vezes, quando nós vamos cobrir algum evento específico da área médica, nós não somos médicos, nós somos jornalistas. Então, a ideia é tentar entender tudo e simplificar a informação, porque o nosso público são as pessoas vivendo com HIV/AIDS, que geralmente têm um grau maior de informação, até porque estão em tratamento, são médicos, governo, mas também são pessoas que nunca tiveram nenhum contato com o tema HIV/AIDS. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a graduação da informação. Às vezes, eu tive muita dificuldade de entender isso, mas, às vezes, nós colocamos lá no texto o que é antirretroviral, o que é isso, o que é aquilo, porque, às vezes, é a primeira vez que a pessoa está ouvindo aquela palavra, ela não sabe. E como nós estamos trabalhando a qualidade da informação, o ideal é que ninguém saia do site com nenhuma dúvida. No próximo. Esse daqui é o documentário YouTubers e HIV, Prevenção e Reverência e Informação, que foi o nosso último projeto que lançamos agora em dezembro, no Dia Mundial de Luta contra a AIDS, lá no Cine Sesc. Nós fizemos esse documentário em parceria com o Ministério da Saúde e contamos a história desses meninos que vivem com HIV/AIDS e que decidiram levar para as redes sociais, principalmente para o YouTube, a vivência deles com HIV. Um deles, ali, o Gabriel Comicioli, por exemplo, ele criou o H Diário. Então, tudo que ele tem de novidade com relação ao tratamento dele, relacionado à AIDS, ele vai lá e faz um vídeo. Quando ele descobriu o diagnóstico, o primeiro vídeo do canal dele foi... Ele morava no Rio de Janeiro, a mãe em Curitiba, então ele fez uma videoconferência via Skype com a mãe e contou ali, ele estava gravando ao vivo no YouTube, com vídeo ao vivo, e contou para a mãe que vivia com HIV, né? Então, aquela galera que acompanha ele no canal puderam ver isso em tempo real. Tem o Gabriel Estrela também, que fala, ele tem uma pegada mais da educação, então ele relaciona muito o tema HIV/AIDS com educação. Temos o Psiloca, ele é de um coletivo mais político relacionado ao HIV/AIDS, ele é do coletivo Louca de Efavirense, que trabalha ali bem na perspectiva de movimento social. Então, eles trabalham muito a informação do HIV, mas cobram tudo que podem cobrar e que estão ali no direito mesmo, fazem um papel mesmo de movimento social. Próximo. E agora um pouco sobre o futuro da agência AIDS, né? Eu acabei de falar que a informação não tem fronteira. E a nossa ideia, a ideia da Roseli, a ideia lá da agência, é criar algumas agências em países de língua portuguesa e também queremos levar essa iniciativa para os Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos é um dos países que eles mais investem em iniciativas como essa. Então, a ideia é ir atrás de recursos mesmo para continuar o trabalho. E também nos países de língua portuguesa, para a gente ter uma rede de informações mesmo do idioma. E aqui é a possibilidade que nós queremos fazer. E é isso. Muito obrigada. Ela disse que o Rafael chegou em 10 minutos. Obrigado, Thalita. Então, é muito interessante, sempre que eu escuto a história da agência, duas coisas me chamam a atenção, né? Primeiro é que a agência, ela, como você destacou, ela é uma empresa, mas ela tem esses dois braços, assim, né? O braço da informação e o braço do ativismo, né? O braço da promoção de direitos, do cuidado, que são duas coisas que caminham sempre paralelamente, né? E me lembrou que
no início dos anos 2000, tem pelo menos 2 pesquisas de mestrado. Uma é do Vicente Dade, que é a coordenadora aqui da jornalismo aqui da FMU, e outra da Janine Cardoso, da Fiocruz, que quando falava de fonte para falar de AIDS no Brasil, elencava sempre os governos em primeiro lugar, as empresas farmacêuticas, os pesquisadores em segundo, e as pessoas que viviam com AIDS acabavam sempre em terceiro lugar, né? Então, exatamente, a grande parte da informação que circulava de AIDS naquele período, naquela década, no início da década de 2000, ela tinha essa visão muito mais cientificista, mais científica, ou então é uma visão voltada para o medicamento apenas, né? E a agência, como outras atividades, ela acaba dando voz, né, muito mais ampla e humanizando um pouco essa questão, sabe? 3 questionamentos, assim, 3 possibilidades de diálogo nessa tua fala, assim. Primeira como a AIDS ela tem quase 40 anos e ela continua sendo uma pauta sempre presente, o grande desafio de quem trabalha com comunicação e AIDS é justamente propor pautas novas, né? Você deve enfrentar isso todo dia, talvez, assim. Porque a ideia de estar repetindo as mesmas coisas acaba não despertando interesse nem no público, nem nos comunicadores e nem na comunidade em geral. Então, eu queria ouvir um pouco como é que você entende essa ideia, assim, de qual é os exercícios que se fazem. O segundo ponto que você tocou aqui, quando você deu o exemplo, o que é um antirretroviral, que você repete sempre, explica o que é, né? Eu acho que o segundo desafio, que anda junto com o primeiro, é a ideia de decodificar a informação de modo que fique entendível para todo mundo, sabe? Eu trabalhei no Ministério da Saúde há 6 anos, né, e antes trabalhei no Rio Grande do Sul, numa ONG, por 10 anos. Então, meu grande desafio agora, como na academia, é justamente tentar decodificar essa linguagem, que a gente acaba criando vícios, hábitos, né, de comunicação, de expressão mesmo, né, que nem todos entendem. Então, que vocês pudessem me falarem um pouco desse desafio que é cotidianamente. E o terceiro ponto, que talvez para mim ainda é nebuloso, é a história dos youtubers, assim. A proliferação de pessoas que trabalham com esse tipo de comunicação, ela é muito grande e ela também é segmentada, né? Então tem YouTube para tudo que é coisa hoje, desde para como se dobra um lençol com elástico, né, até questões da economia, da globalização, da ordem mundial. Eu não tenho o hábito de acompanhar, mas ultimamente eu tenho me dedicado a poder entender e assistir alguns para poder tentar clarear um pouco essa nova forma de comunicação. E, a princípio, assim, tem 2 desafios que eu acho que os profissionais que trabalham com isso, eu considero profissionais, né, enfrentam, no meu ponto de vista. O primeiro é a tentação do estrelismo, assim, né? O fato de mostrar a voz, mostrar o rosto, contar da vida, ele pode ser, muitas vezes, uma tentação muito grande de particularizar a sua questão individual e de não ampliá-la, né, diante do grande espectro que o tema pode ter. E o segundo ponto que chama atenção é a ideia da superficialidade da informação, assim, sabe? Entendo que ela é uma linguagem adequada, talvez, às pessoas mais jovens, mas, no entanto, há que se ter sempre um cuidado naquilo que é repassado, né, de modo que realmente tem uma base. A base a gente está lidando com saúde, com vidas, né, com saúde pública, com recurso público, né? Então, eu queria propor esses 3 temas para você responder um pouco, enquanto o nosso próximo convidado não chega, né? Nossa, que tarefa. Acho que eu não comentei, eu trabalho, a agência vai fazer 16 anos em maio, e eu estou há 12 anos na agência de notícias da AIDS. Eu já trabalhei em outros lugares, mas são 12 anos pensando todo dia uma nova pauta, tentando trazer um novo olhar, por exemplo, sobre o mesmo efeméride, como é o aniversário de São Paulo amanhã. Nós usamos essas datas, às vezes, para fazer um recorte, lembrar que, sim, existe AIDS na cidade de São Paulo. No ano passado, por exemplo, nós fizemos uma série especial sobre o aniversário de São Paulo,
com dados epidemiológicos, falando um pouco sobre população-chave, qual é o recorte da epidemia, o que o poder público tem feito para conversar mais com a população jovem que está aí encabeçando os novos casos da doença no país, né? Esse ano, nós decidimos falar um pouco sobre prevenção. Há um ano chegou em São Paulo, em algumas cidades do Brasil, uma nova possibilidade de prevenção ao HIV, que é uma forma medicamentosa de prevenir o HIV sem usar a camisinha, que é a profilaxia pré-exposição. Então, em janeiro agora, completou um ano dessa política pública, né? A profilaxia pré-exposição ao HIV virou política pública e está em aniversário. Então, usamos o aniversário de São Paulo e um ano da PrEP para conversar um pouco sobre o que é a PrEP e trazer os dados e os números sobre PrEP, né? Quem são as pessoas que estão acessando PrEP em São Paulo? Ela tem chegado na periferia? Os jovens sabem o que é a PrEP? Eles podem tomar medicamento para PrEP? Quais são os serviços que estão ofertando PrEP? Então, assim, pensando na realidade de São Paulo, então, como vamos falar de AIDS no aniversário de São Paulo? Então, trouxemos o recorte da prevenção esse ano. E, para além disso, convidamos, às vezes dá certo algumas coisas, convidamos o prefeito Bruno Covas para escrever um artigo sobre AIDS na cidade de São Paulo, sobre o compromisso de São Paulo na luta contra a AIDS, e ele escreveu, nós publicamos ontem. Está bem legal lá, então está na capa. Essa série de reportagens sobre a profilaxia pré-exposição, que é uma nova forma de prevenção HIV, direcionado para algumas populações que têm um risco acrescido de contrair a doença, nós dividimos isso em três reportagens. Então, a primeira, nós trouxemos um histórico do que foi o estudo de PrEP, até a PrEP se tornar uma política pública, e o que era a PrEP, de fato, quem pode. Então, aquelas informações mais básicas, né? Pergunta e resposta. O que é PrEP, para quem é destinado, existe efeito colateral para quem toma medicamento, está disponível no SUS, tá? Então, fizemos uma matéria falando o que é isso. A segunda reportagem, nós entrevistamos, sim, o gestor público para trazer os dados. Em São Paulo, por exemplo, há um ano, quando começou, nós tínhamos no primeiro mês um pouco mais de 500 pessoas fazendo uso de PrEP. Agora, 5 serviços ofertando. Agora, com um ano, nós temos, já ultrapassou 1.400 pessoas e nós já temos 11 serviços, inclusive na periferia, conversando sobre essa nova forma de prevenção, que no início era bem elitizada, né? Quem tinha acesso à PrEP? Quem tinha informação. E a terceira reportagem, vai ao ar amanhã, que traz a história das pessoas que estão usando a PrEP. Então, eu conversei com uma mulher transexual, que estava falando um pouco sobre isso, conversei com um homem gay, e com uma pessoa que decidiu mudar para São Paulo, justamente porque era em São Paulo que tinha PrEP. Não tinha chegado na cidade dele ainda. Então, ele veio buscar a PrEP em São Paulo e ficou. E está aí fazendo uso de PrEP até hoje. Então, essa nova possibilidade de prevenção foi uma motivação para ele vir para São Paulo. Foi bem legal. Então, é dessa forma que nós tentamos trabalhar um novo recorte, um novo olhar sobre AIDS todos os anos. Por exemplo, no Dia das Mães. Sempre fazemos matéria sobre o Dia das Mães. Então, tem um ano... o ano passado, nós decidimos gravar depoimentos, gravar mãe e filho conversando sobre AIDS. Foi legal, foi repercutiu e está aí. No ano retrasado, nós decidimos ouvir... filhos fizeram homenagens para mães. No outro ano, nós falamos sobre as mulheres que vivem com HIV e desejam ser mães. Então, nós temos que buscar todos os dias alguma coisa nova para... algum recorte, um novo olhar. E, assim, sempre na perspectiva da humanização. Porque não adianta eu chegar aqui e falar para vocês, olha, no Brasil nós temos 860 mil pessoas vivendo com HIV/AIDS. E quem são essas pessoas? Quais são as histórias delas? Por que elas vivem com HIV/AIDS? Elas são pobres? Elas são negras? Quem morre de AIDS?
Então, são essas histórias que nós trabalhamos todos os dias. Porque se eu trouxer só números, é melhor eu trabalhar no caderno de economia, porque no caderno de saúde, direitos humanos e diversidade, não dá para trabalhar dessa forma. A segunda pergunta, eu já esqueci. Então, eu sempre tento me controlar, porque eu lembro até na minha aula de jornalismo especializado, eu tinha que defender o jornalismo especializado e eu não tinha ideia do que ia falar. Aí eu disse para o meu professor assim, olha, eu acredito no jornalismo especializado porque você fala com mais profundidade sobre um assunto. Você se especializa naquilo e fala com profundidade. Mas isso não quer dizer que você precisa abrir mão das outras formas de jornalismo. E na agência de notícias da AIDS, eu tento me policiar todos os dias, porque eu não posso lá colocar uma sigla, eu chegar aqui e falar assim, PrEP. Quantos de vocês já ouviram o que é PrEP? Muita gente não sabe o que é PrEP. Eu não posso simplesmente falar PrEP. Eu tenho que explicar o que é a PrEP. De uma forma simples ou não, mas eu preciso deixar claro, porque às vezes a pessoa ela só lê o lead e ela não pode sair de lá com dúvida. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu não posso, não é uma reportagem de jornalista para médico, não é uma reportagem de jornalista para o movimento social. É uma reportagem. E eu preciso me fazer entender, ser entendido tudo que eu quero dizer. Porque se eu não consigo fazer isso, então eu preciso rever o que é o jornalismo. Com relação aos youtubers e HIV, o HIV é um tema muito específico, né? Os youtubers que têm canal, que vivem com HIV e têm um canal sobre isso, às vezes eles falam sozinhos ali. Só que eles estão falando sobre a vida deles. Então, eles não comprometem ninguém. Claro que nem sempre a informação tem uma profundidade que merece. Eles não são jornalistas. Então, a qualidade da informação, às vezes, fica em jogo, né? Mas, em diferentes programas, eles levam, sim, um especialista, um médico, alguém para falar sobre isso. Então, isso já demonstra a preocupação com a qualidade da informação. Eu acho que isso vem da evolução, porque se nós, jornalistas, não aprendemos a trabalhar com a mídia social, nós vamos ter que aprender. Porque está aí, a informação precisa ser rápida, só que, sim, o que nós queremos? Uma informação rápida ou uma informação de qualidade? Será que não dá para unir as duas coisas? Tem um canal no YouTube, mas essa pessoa ela não vive com HIV, mas o canal é voltado para o público LGBT e pessoas com HIV. É um médico, chama Dr. Maravilha, ele é infectologista e ele aprendeu a falar um pouco sobre a epidemia de AIDS numa linguagem simples. O canal dele é super acessado, porque ele tem a informação do médico, mas ele se coloca como uma pessoa gay. Então, ele sabe quais são, o que circula no mundo gay. Então, ele tem o lugar de fala mesmo. Ele tem a informação qualificada, porque ele pode falar sobre HIV/AIDS, ele estudou para isso. E ele é uma pessoa gay que frequenta o universo gay. Então, ele propõe pautas assim, direcionadas para essa população. E não dá para a gente conversar mais sobre comunicação e não falar de comunicação direcionada. Não é possível falar sobre comunicação e não pensar no público que você quer conversar. Com quem você quer atingir? Porque se eu tenho um jornal impresso e vou continuar fazendo reportagem para o jornal impresso, eu estou conversando com uma parcela da população. Agora, se eu estou na internet, qual é o público? Quem acessa a internet? Então, é para essa pessoa que eu tenho que escrever, é com essa pessoa que eu tenho que me comunicar.
E os youtubers, eles estão aprendendo isso. Eu acho que é tudo passo, né? Mas, pelo menos os que eu acompanho, que trabalham com o tema HIV/AIDS, eu já consigo ver um pouco mais a preocupação da qualidade da informação. Então, isso me conforta. Mas eu acho que ainda não dá para ter uma conclusão sobre o papel deles. Mas é fato que eles estão conversando, e eles conversam diretamente, ou com um jovem que acabou de se infectar e que busca o Dr. Google para ter informação, né? Porque é assim agora. Eu tenho gripe, aí eu escrevo gripe lá no Dr. Google, então eu vou chegar. Então, eles estão falando com esse público. Então, é o jovem que acabou de se infectar, é o jovem que está iniciando a vida sexual agora e não tem ideia nem do que é a camisinha, porque no Brasil nós não temos educação sexual. São poucas escolas que falam sobre educação sexual. E agora vamos falar menos, né? Então, como é que eu falo para um jovem, por exemplo, eu tenho que tomar muito cuidado na hora de me comunicar com o jovem, porque eu já ouvi muitas pessoas falando assim, hoje o jovem, ele se infecta mais porque ele não viu a realidade da epidemia de AIDS dos anos 80, dos anos 90. Mas ele está a geração dele não viu e não vai ver, porque existe cientificamente, não existe mais a AIDS dos anos 80 e 90, nós temos medicação. Mas, do ponto de vista social, a AIDS dos anos 80, dos anos 90 está aí. Então, talvez seja dessa forma que a gente vai conseguir conscientizar o jovem um pouco mais, que viver com AIDS é possível. Mas não é simples. Tomar remédio todo dia não é simples, mas é possível. Então, nós temos que trabalhar um pouco desse grau de informação. Acho que todos os dias nós temos um desafio. Um desafio de fazer com que menos pessoas se infectem com HIV e fazer com que as pessoas que vivem com HIV conheçam cada vez mais os seus direitos e que conheçam cada vez mais as informações, as notícias, as pesquisas, que fiquem por dentro de tudo que está aí. Porque a informação não tem fronteira. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Thalita? Na verdade, eu gostaria de saber como as dificuldades e como vocês fazem para fazer a informação sair do público de nicho e alcançar mais pessoas, porque eu acredito que a grande questão com HIV e com a AIDS é que ainda tem um tabu muito grande e a informação não chega. Ou porque a pessoa não quer saber, ou porque a pessoa tem medo, ou porque justamente não abrem espaço para ter essa informação. Aí, por exemplo, aqui hoje que está tendo esse espaço de fala, o auditório está vazio. Aí, quais as dificuldades e como vocês lidam para fazer a informação chegar a todo o público? Fazemos sempre parcerias. Muitas parcerias, então nós publicamos as nossas matérias, as reportagens especiais, nós sempre publicamos em parceria com algum veículo de comunicação grande. Então, nós entramos em contato com a Folha, com o UOL, com o Estadão, e sugerimos pauta. Então, a ideia, do ponto de vista de imprensa, é isso. Além disso, todo o conteúdo do site, nós também reproduzimos nas redes sociais. A rede social da agência, ela não é tão... É muito recente. Nós não temos eu não considero que seja um número tão grande, acho que não temos nem 6 mil seguidores, mas nós temos um número de visualização muito grande. O que nós pensamos sobre isso, né? As pessoas, geralmente, elas não querem curtir porque se aparece lá na página do amigo que eu curti algo específico sobre AIDS, e ainda tem muito estigma e discriminação. Por que eu estou curtindo isso? Será que aquela pessoa tem HIV? Então, as pessoas elas vêm, mas dificilmente elas compartilham a informação. Porque se eu estou interessada na informação sobre HIV/AIDS, ou eu tenho uma vida promíscua, ou eu já estou vivendo com HIV, ou eu transei sem camisinha. Então, assim, todas as possibilidades ainda são pejorativas.
E não dá para falar que o HIV e que a AIDS não tem, já vencemos o estigma e a discriminação, porque é mentira. Todos os dias, pessoas vivendo com HIV e AIDS sofrem preconceito mesmo. Simplesmente por viver com HIV e AIDS. E só para falar, para você ter uma ideia do que é isso ainda, quando a gente fala sobre AIDS e a população negra, é absurdo ainda o que acontece. As mulheres negras aqui em São Paulo, elas morrem 3 vezes mais do que as mulheres brancas. Porque o estigma e a discriminação existe, a ponto de fazer com que elas não acessem os serviços de saúde. Então, é nesse sentido de transformar vidas mesmo que a gente trabalha. Assim. Quando nós pensamos numa pauta, nós estamos pensando nessas pessoas que ainda assim vivem isoladas por conta da AIDS. Não é algo que está resolvido. A HIV/AIDS não está resolvido ainda. Não está resolvido, você toca em questões sociais que são bem interessantes, né? O médico atende alguém que tem um diagnóstico e vive na rua e diz, né, tome o remédio antes das refeições. A pessoa que vive na rua nem sempre ela almoça, janta. Ou então, leve e coloque na geladeira, como se falava nos anos 2000. A pessoa nem tem geladeira em casa, né? Queria só meter a minha colher um pouco no que ele levantou, que eu acho um tema interessante. Assim. Há uma tendência muito grande a achar que as redes sociais e a internet é a solução para todos os problemas de comunicação, o que é uma grande falácia. Né? O IBGE mostra que no Brasil 52% da população ainda tem acesso à internet, que é um grande número sem acesso. Né? É que nós convivemos nos nossos grupos. Eu, pelo menos, fico conectado o dia todo, às vezes a noite toda. E aí tem a tendência de achar que não é. Na região norte do Brasil, existem algumas localidades que chega de 30% tem acesso. Né? Porque e me lembro que quando eu trabalhava no Ministério da Saúde, a gente fez uma campanha de 1º de dezembro e um pouco antes fez uma campanha do mosquito Aedes aegypti, da dengue. E se usava na publicidade, na campanha, essa ideia, né? Evite o Aedes aegypti. Em seguida entrou a campanha 1º de dezembro e acabou meio que as duas circulando durante um período muito próximo. Quando fomos lá para a região norte para fazer a pesquisa de recall, para ver que as pessoas entenderam daquilo, ela perguntava, você sabe como é que pega a AIDS? Ah, sei, aquele mosquito, a AIDS do Egito. Ou seja, pegar uma informação científica não decodificada e acabaram interpelando isso. Né? Assim, o que circula muito de informação na região norte, nos interiores do Brasil, são as informações, os veículos mais tradicionais, o rádio do poste, né? O jornal de esquina. Então, assim... a forma de comunicação mudou para todo mundo, mas mudou mais para um do que para os outros, né? Se a gente for no São Miguel da Cachoeira, que é o maior município do Brasil, localizado no estado do Amazonas, que 70% da área é mato, vai ver que as pessoas se comunicam lá com a rádio do poste que tem na praça. Assim. Então, as pessoas falam toda hora. O acesso à internet acontece 2 horas por dia, naquela variação. As pessoas também conjugam a informação tradicional com a informação nova, com as tecnologias. E um terceiro ponto, talvez, que conjugue mais é a informalidade, né? O fato de alguém, a parteira da comunidade, o pastor, né? O líder lá do sindicato, aquela informação que ele passa, ela tem uma credibilidade naquele momento e para aquele público, talvez maior que quando o William Bonner fala no Jornal Nacional. Então, assim, a grande sacada talvez seja essa conjugação de esforços dessas 3 áreas. As mídias tecnológicas, né, que avançam, e onde a gente disputa mais. Claro, eu acho que nas tecnologias a gente disputa muito, né? Então, assim, a gente disputa com assuntos bem mais interessantes, né? Música, diversão, namoro, comida. A gente vai lá vender o quê? Não pegue AIDS, tá?
Então, é uma disputa grande. As mídias tradicionais, os jornais de bairro, as rádios comunitárias têm um papel interessante, que eu acho que as rádios... Como é que chama aquelas rádios que tem na... Até que quiseram caçar as concessões, tem na Rádio Favela e tal. Rádios comunitárias, né, tem um grande efeito, assim, conseguem falar diretamente para a população. E essas pessoas que passam informação mesmo, né? Acho que essa conjugação que é a grande saída. Assim. Só para encerrar, eu quero trazer mais um exemplo. No final do ano passado, o governo lançou os novos dados sobre a epidemia de AIDS no Brasil. Um dado que não me surpreendeu, mas acho que surpreendeu muita gente, é o aumento de HIV/AIDS também na população da terceira idade. Por quê? Existem campanhas para essas pessoas? A campanha que tem aquela galera agitada dançando no carnaval com uma camisinha na mão, conversa com a terceira idade? Mas eles fizeram campanha para falar sobre... Eles fizeram campanha para falar sobre sobre aquele remédio de... Como que chama o remédio? O Viagra. Eles fizeram campanha para falar sobre o Viagra, então a terceira idade voltou a transar. Só que assim, eles dedicaram uma parte desse recurso para falar sobre prevenção, direcionada à terceira idade. Eu não conheci, não vi nenhuma campanha. Então, assim, é uma população que realmente, agora sim tem a vida sexual ativa, novamente, mas que talvez não tenha informação, porque quando eles iniciaram a vida sexual lá na adolescência, nem existia camisinha. Existia camisinha, mas não existia distribuição, não existia essa orientação de que a prevenção é um item importante na vida sexual. Você tem 80, 70, uma campanha que você fez assim. Na verdade, assim, tanto a população negra, que você está destacando, quanto a população de terceira idade, elas têm essa exclusão em várias outras questões, né? Na questão do acesso à universidade mesmo, né? Eu tenho turma de 70 alunos que tem um negro, 2 negros, assim, né? Nunca tive, você estava falando aqui de um aluno trans aqui da universidade, eu nunca tive aluno trans, por exemplo. Quando chega um aluno assim que tem mais de 30 anos, já noto que ele tem uma dificuldade de se inclusão na sala. É necessária uma ação pedagógica, assim, metodológica, para ajudar a inserir. Então, esses reflexos que a sociedade tem de exclusão, que acontecem, estou dando o exemplo aqui da universidade, mas que acontece em todos os segmentos, na AIDS ele é muito mais perverso, com certeza. A pessoa já é excluída do mercado de trabalho, já é excluída da academia, já é excluída do serviço de saúde. Ter AIDS, às vezes, nem é o maior problema dela. Quando eu fiz mestrado lá no Rio, a gente ia visitar as comunidades nas favelas, e encontrava meninos assim, de 17, 18 anos trabalhando no tráfico. E aí perguntava assim, você se previne da AIDS, usa camisinha? Eu trabalho no tráfico, a minha vida vai ser de mais 4, 5 anos só. O problema dele não era a AIDS, o problema dele era a sobrevivência naquela ocasião. Tinha uma ONG no Rio nos anos 2000 que chamava A Gente Não Quer Só Remédio, né? Porque pregava que a conjugação da qualidade de vida era a soma desses bem-estares, assim, né? Do universitário, do trabalho, do lazer, né? Do reconhecimento, né? Hoje em dia a violência policial, às vezes, ela acaba matando uma faixa da população tanto quanto as doenças, né? Tinha uma pesquisa da Unifesp aqui em São Paulo que investigou as causas de morte da população da Cracolândia durante um ano. E viu que o que matava mais na Cracolândia era a violência policial, a violência da população em relação a ela, a violência dos grupos de tráfico entre eles. Depois vinha a HIV/AIDS, a tuberculose, e só por último, em nível muito menor, a overdose pelo uso de drogas. Então acaba se combatendo uma coisa que o senso comum entende como prioritário, que às vezes nem sempre é, sabe? Então quem trabalha assim com saúde pública, com direitos humanos, que é o tema aqui da nossa jornada, acaba pegando essa intersecção desses vários segmentos que tem isso, né? A gente acaba sempre, né, puxando coisas que vão... Isso, de certa forma, é muito angustiante também, né?
que a gente vê que a gente não consegue resolver o mundo, né? A gente tenta semear naquele nosso segmento pequeno. Oi, gente, bom dia. Eu sou professora aqui da faculdade. Na verdade, esse tema para a gente é muito importante. Vocês estavam falando, a Thalita estava falando agora há pouco, que o jovem precisa entender que é possível, mas não é simples, conviver com o vírus. E é uma coisa que a gente percebe muito no nosso dia a dia, principalmente com as nossas turmas, com os alunos, geralmente muito jovens. Talvez por isso, por não ter sido uma geração que viu os anos 80, os anos 90, que é o caso da minha geração, né? A gente conheceu muito isso. E a gente tem uma certa dificuldade de mostrar para o aluno que isso é uma coisa séria, que ele precisa se preocupar com isso, porque vai ser muito difícil viver com o vírus, embora seja possível. Mas a gente sente muito na sala de aula, em conversas informais, que eles acabam minimizando isso. Parece que vai ser uma coisa assim, eu vou pegar uma doença, eu vou tratar e pronto. E assim, a partir da nossa conversa, eu pensava muito num papel da imprensa, da mídia, em conseguir trabalhar, mas a partir do que a gente conversou aqui, eu percebo muito também que precisa ter um trabalho nosso, cotidiano. E se vocês têm alguma sugestão assim, de como trabalhar isso no nosso cotidiano, não sendo da área, eu, por exemplo, sou professora de jornalismo, não sendo da área, talvez não tendo conhecimento especializado, mas como trabalhar isso com esses jovens, né, na sala de aula ou no cotidiano, enfim, para eles entenderem, de repente, uma coisa que eles não viram, né, que não foi parte da experiência deles. No jornalismo, eu acho que com os alunos é legal trabalhar a humanização da reportagem. Por exemplo, vou citar um exemplo. Há 2 anos, o Ministério da Saúde lançou uma pesquisa de RDS, que é uma pesquisa que fala com grupos específicos ali, né? Os pesquisadores conversam. Eu chamo o Leandro convida mais um amigo, que convida mais um amigo, e outro. Então, nós formamos um grupo ali do mesmo segmento. Então, somos todos gays, jovens, de 18 a 29 anos. Então, essa última pesquisa de RDS destinada ao público jovem gay, eles conversaram com jovens gays de 12 capitais, e uma delas foi São Paulo. E o que essa pesquisa trouxe em relação ao HIV/AIDS? 25% dos jovens gays em São Paulo vivem com HIV/AIDS. Esse é o resultado que eles trouxeram. E foi esse número que saiu na mídia. Lembra, né? Acho que a Folha de São Paulo, inclusive, até publicou uma reportagem enorme ano passado, acho que foi por volta do mês de setembro. E aí, o que a imprensa faz nesse momento? Ela tenta buscar, às vezes, o culpado, né? Então, eu vou buscar uma história de uma pessoa que contraiu HIV, é jovem, contraiu HIV, mas que essa pessoa vai falar assim, olha, eu tinha um namorado, eu confiava muito nele, eu não transei com ele, ele já sabia que tinha HIV e me passou o HIV. Qual é a contribuição da imprensa com isso? Eu estou querendo criminalizar as pessoas que vivem com HIV/AIDS, uma vez que o responsável pelo meu corpo sou eu. Então, assim, mesmo que eu tenha um namorado que já sabia que tinha HIV e não me falou nada, a decisão de transar sem camisinha com ele foi minha. A decisão de não me prevenir ou de não convidar ele para fazer um exame, olha, não vamos transar sem camisinha, ok, mas vamos fazer um exame antes. Vamos juntos fazer o exame. Então, assim, quem é o responsável, sabe? O responsável pelo meu corpo sou eu. Então, é dessa forma que eu acho que é possível você trabalhar um pouco a qualidade da informação. Então, dá para estudar algumas reportagens que falam sobre alguns temas, por exemplo, sífilis, sobre HIV, sobre isso, sobre aquilo outro, e trabalhar a qualidade da informação. Então, assim, como é que você faria uma reportagem com esse dado? Você tem esse dado, o que você faz com esse dado? Como é que você humaniza a pauta, assim? Não que não aconteça isso da pessoa decidir, tipo assim, já tem HIV mesmo, vou transmitir para o outro. Isso acontece. Só que não dá para responsabilizar uma pessoa só. Então, se a gente tem uma consciência mais social
do que é uma epidemia de HIV, por exemplo, eu acho que a gente consegue trabalhar com mais humanidade o tema. Isso em sala de aula, isso lá na Folha de São Paulo, quando eu sair daqui e for para lá, isso lá na agência AIDS, isso na universidade. Talvez entendo a sua angústia, assim, porque passo por isso também em alguns momentos. Assim. Talvez uma saída seja um trabalho mais interdisciplinar, né? Assim, né? Tentar incluir essas questões de diversidade, de inclusão das nossas disciplinas de modo que possa resultar, talvez não especificamente em relação ao tema que a gente está falando aqui, em relação à AIDS, mas resultar na busca da qualidade de vida, na busca do respeito, do autocuidado, na busca do autoestima, assim, né? Um desafio grande para a universidade é o desafio da inclusão mesmo, né? Eu tive aluno que era autista e vi que causava uma dificuldade assim de lidar. As pessoas não sabiam exatamente como lidar com isso, sabe? Assim. Então exigiu uma ação que não isolasse o aluno disso, mas pelo contrário, que o incluísse em todas as ações. Não foi uma questão fácil, mas foi uma questão bem paradigmática, assim, né? Aprendi a lidar com isso, né? E assim outras coisas que acabam acontecendo também, né? Eu acho que não, talvez o tema especificamente, assim, ele cause ou indiferença ou assuste, assim, né? Mas se uma ação interdisciplinar foi implantada, isso aí acaba vindo como consequência depois, posterior a isso. Né? Alguém mais tem alguma pergunta aqui? Bom dia, eu sou do curso de Serviço Social e eu gostaria de fazer uma pergunta. Quais são os métodos de prevenção para o público de lésbicas? O que o governo indica, sim, eu não sou especialista da área, mas o que o governo indica é o preservativo feminino. Eles falam que você pode pegar o preservativo feminino é maior. Eu não sei se todos já viram uma camisinha feminina aqui. Então, você pode abrir o preservativo e fica parecendo aquele papel filme. E aí você coloca ali na vagina e está tudo bem. Ali já é uma forma de prevenção. Mas fazer exames também é uma forma de prevenção. Porque hoje o Brasil trabalha com o conceito de prevenção combinado ao HIV. Então, por exemplo, se a camisinha serve para mim, talvez pode não servir para ela. Se o medicamento de PrEP serve para a minha pessoa, não serve para ela. Então, cada um verifica as possibilidades que temos de prevenção ao HIV hoje e define conforme a sua vida sexual. Por exemplo, se você tem uma relação sexual estável, você se relaciona apenas com uma pessoa, é monogâmica a sua relação, o ideal, se você for abrir mão do preservativo ou de qualquer barreira de prevenção, é fazer exame. O teste de HIV, o teste de sífilis, porque, por exemplo, assim, hoje, entre a população lésbica, mulheres que só se relacionam com mulheres, eu desconheço dados alarmantes de HIV, nem sei qual é o número, mas acho que não é tão alto. Mas nós temos um alto índice de HPV, por exemplo. A sífilis pode ser também muito presente na relação entre as mulheres. Então, fazer exames com frequência, periodicamente, pode ser algo muito interessante numa relação sexual entre as mulheres. Mas, ainda assim, dá para você trabalhar a barreira da prevenção com a camisinha feminina, e gel lubrificante também, as mulheres podem usar. Depende de qual é a forma que você se relaciona. Se você faz só sexo oral, qual é o tipo de sexo que você faz? Porque para cada pessoa existe uma forma de prevenção. Qual é seu nome? Tatiana, eu já sou mais duro nessa questão. Não existe. Assim, não há, primeiro lugar, porque assim, a política pública se baseia muito na meritocracia dos números. Assim. Como não existem índices relevantes que mostrem casos assim, a política pública acaba não se voltando para isso, se voltando para os números que são mais destacados. Né? E, de certa forma, isso reflete também a invisibilidade dessa temática de mulheres bissexuais e lésbicas na saúde pública e na sociedade.
No pré-natal, por exemplo, assim, esse dado acaba não sendo considerado, ou quando a mulher relata isso, acaba sofrendo estigma, sofrendo preconceito, né? Então, na área de saúde, como acredito que na área de serviço social e em outras áreas da política pública, esse tema, como outros, acaba ficando invisibilizado, né? Conheço vários grupos assim que trabalham com isso da sociedade civil, aqui em São Paulo, no Sudeste, no Nordeste principalmente, que acabam pautando muito essas questões nos órgãos de fiscalização da política pública, nos conselhos, nos GTs, nas conferências, né? Inclusive fazendo interligações bem interessantes, assim, né? O quanto que a mulher lésbica e bissexual, ela fica vulnerável nessa questão, mas fica em outras também, como a violência, né, institucional, como a questão do uso de drogas, né, o quanto que isso se interfere, assim. Agora, tudo isso que eu estou te falando, isso existe ou em pesquisa acadêmica ou no movimento social. Na área governamental, ela praticamente acaba não existindo mesmo. É isso? Então, agradecemos mais uma vez o convite aqui da FMU, para participar desse debate. Agradecer a Thalita, que esteve aqui durante essa manhã toda, né? E todo o público que nos assistiu, as pessoas que estão vendo pelos vídeos, que ficarão disponíveis, né? Muito obrigado, então, a todos. Muito obrigado por essa manhã. Assim, é legal, né, compartilhar algumas experiências. Qualquer dúvida, qualquer informação a mais que vocês queiram sobre HIV/AIDS, acesse lá www.agenciaaids.com.br. Todos os dias nós temos notícias, novas notícias sobre AIDS. Todos os dias nós temos novas reportagens. Então, acessem lá, compartilhem, indiquem para os seus amigos, entrem em contato com a agência. Se vocês tiverem alguma dúvida e não quiserem acessar o Dr. Google, pode procurar a agência AIDS, porque se a gente não conseguir responder, a gente vai atrás de um especialista para responder, mas sem resposta a pessoa não fica, tá? Então, acessem, procurem, sugiram pautas, assim, vocês, alunos aqui da FMU, estamos lá abertos para sugestões de pauta, para conversar, para tentar trazer um novo olhar sempre para a questão da informação do HIV e da AIDS. Muito obrigada.